Olá pessoal, aqui é o Rafael de novo e eu tô de volta para dar sequência aqui nos vídeos em que eu tô mostrando como que funciona o meu processo de criação de lettering, né? E vamos começar então. Nessa segunda parte do vídeo eu tô agora fazendo a digitalização do projeto e aqui logo no início eu abri o programa que eu vou utilizar, que no caso é o Illustrator, e escaneei a imagem, né, que eu já tinha criado no vídeo 1, e também utilizei algumas linhas guias para fazer a marcação do desenho. Utilizei as mesmas, na primeira referência eu utilizei as mesmas guias que eu trabalhei no desenho feito à mão, né? E mesmo assim ainda criei algumas guias que eu vi que seriam necessárias. Eu sempre utilizo as guias para poder deixar o desenho no computador mais próximo daquilo que eu fiz na mão, e também para ficar mais fácil na hora de fazer os ajustes. Observem que eu sempre estou trabalhando com as camadas, isso é super importante. Mesmo num projeto pequeno como esse, é importante para você poder organizar bem os níveis tanto dos efeitos quanto das letras mesmo. Fica bem mais fácil de poder gerenciar o arquivo, gerenciar o projeto. Então, para fazer essa vetorização simples, quer dizer, é bem simples no sentido, para o projeto é bem simples, eu utilizo a ferramenta Bezier, né, e vou contornando, digamos assim, as linhas conforme está no desenho que eu já fiz previamente. Então eu vou vetorizando, sempre tomando cuidado para que as formas fiquem coerentes, para que realmente simule a movimentação da mão, não fique torto, não fique com uma aparência estranha, né? Então sempre por isso que dá para vocês verem aí, que eu sempre coloco às vezes o vetor em preto sobre o branco. Às vezes ele parece que tá bacana, parece que tá uma figura agradável, mas quando você coloca ele preto sobre o branco, ele acaba revelando algumas falhas, algumas imperfeições. Então eu vou procurando fazer esses ajustes. Percebam que eu vou utilizando muitas vezes as próprias linhas guias para poder fixar os pontos do Bezier, para que eu consiga alcançar uma curva bem correta, bem certinha, e que eu não perca aquele formato original feito no desenho à mão. Aí dá pra ver o equipamento que eu uso, que no caso é a mesa digitalizadora, onde eu utilizo para fazer a vetorização. Perceba que eu tomo sempre muito cuidado para que o Bezier sempre fique na perpendicular, para que eu consiga as curvas certinho, né? Deixando os nós na perpendicular, eu consigo deixar as linhas bem certinhas conforme estão no desenho feito à mão, e eu tenho um maior sobre elas, tanto na criação quanto para algum ajuste de repente que eu queira fazer. Um ou outro ponto que acaba não sendo necessário, não sendo tão importante com que o nó fique perpendicular, mas são bem poucos pontos mesmo. Nesse primeiro momento eu não utilizo ainda as cores, eu deixo
o desenho todo sempre no preto e branco. Eu gosto de utilizar essa linha vermelha. Ela cria um contraste bom sobre o scanner, e daí eu consigo ver aonde que eu estou desenhando. Eu só vou utilizar as cores mesmo no final da vetorização. Aí tô chegando no final dessa primeira etapa, que é a parte de vetorização mesmo, onde eu vou deixando o desenho só com o preto e branco. Agora, depois de feito essa parte, eu começo a tentar experimentar algumas composições diferentes daquela do papel, que eu vi que poderia ficar melhor, com as letras um pouco mais próximas e com, de repente, uma dimensão, um tamanho um pouco diferente. E daí eu vou experimentando, vou vendo o que fica bacana, o que não fica, justo, né? E depois de eu encontrar a melhor composição, daí então eu começo a aplicar as cores. Aqui eu já estou aplicando os efeitos. Vejam que já tem bastante layers ali. E no caso desse lettering especificamente, eu não usei muitos efeitos, bem poucos, apenas só para dar uma noção de luz aqui do lado esquerdo do lettering. Então é um efeito bem simples. Em outros projetos eu já utilizei efeitos mais complicados, mas isso demanda um pouco mais de tempo. E no caso, para esse lettering não era necessário, porque eu queria fazer com que ficasse uma aparência meio de grafite, uma coisa meio bidimensional. Não precisa então aqueles efeitos mais próximos do real, assim, com luz e sombra, mas também ficam interessantes. De repente eu posso fazer algum outro vídeo, um outro momento, mostrando como é que ficaria. Aí eu vou aplicando os efeitos, lógico, levando em consideração um pouco das noções de luz e sombra, aplicando ali um efeito para tentar simular uma luz refletida aqui do lado esquerdo. Também existem outras composições onde eu poderia só deixar com cores bem chapadas, também poderia ficar interessante, ou outras formas de efeito, mas nesse caso eu escolhi essa forma mais simples mesmo. Nesse momento eu também vou fazendo alguns ajustes. Às vezes uma ou outra coisa da vetorização acabou saindo errado, vou fazendo alguns ajustes, Eu gosto muito de trabalhar com as camadas isoladas, quando eu pretendo mexer em uma única parte do lettering, eu acabo isolando aquela parte para não confundir. Se vocês repararem ali nos layers, eu sempre deixo bloqueadas as layers em que eu não estou trabalhando e desbloqueio só aquilo com que eu estou trabalhando naquele momento. Isso me ajuda bastante e torna bem mais fácil. E aí o resultado final. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil, que dê para ter uma noção de como se faz um lettering e quais as soluções possíveis para fazer uma composição de lettering. E se você gostou desse vídeo, então aproveita e clica aí no gostei, e se você quiser ver mais trabalhos meus, pode acompanhar tanto no meu portfólio quanto no meu Instagram. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.